Olá, como vai? Mais uma vez seja bem-vindo à Escola de Aprofundamento Doutrinal, que é essa plataforma digital da comunidade Raízes de Espiritualidade Católica. Nós estamos aprofundando nosso conhecimento sobre Deus, porque Deus se revelou a nós. Então, é muito importante nós conhecermos a sua essência, a sua realidade. Sabemos que Deus é esse mistério inesgotável, mas nós mergulhamos a cada dia um pouco mais profundamente nesse mistério. Deus se revela na Escritura, e na Escritura está escrito toda a verdade sobre Deus. Na Escritura, Deus coloca aquilo que Ele é. Ele não esconde do homem a sua realidade, a sua verdade, porque Deus não tem nada a esconder. Deus é transparente para com as suas criaturas, para com a sua criação, enfim. E a Sagrada Tradição confirma tudo aquilo que a Escritura diz para nós. A Escritura soma 1.100 anos de redação, falando sobre a realidade de Deus. Já falamos aqui do Deus Amor, do Deus Trindade, do Deus Único Princípio, do Deus Misericórdia, e vamos falar aqui do Deus Justiça. O Deus Justiça, muitas vezes pode colocar medo nas pessoas. O Deus Justiça é uma coisa, um assunto que muita gente não gosta de tocar nele. Mas isso é porque o conceito de justiça não é muito bem entendido. E não é entendido exatamente por quê? Porque os pensamentos de Deus, como diz o profeta Isaías, e diz muito bem, não coincidem com os pensamentos dos homens. Como os pensamentos de Deus não coincidem com os pensamentos dos homens, nós temos aí, muitas vezes, grande confusão para o entendimento da vontade e do pensamento divino. Por isso, o homem consegue se afastar tanto de Deus, dos seus propósitos. Vamos tomar alguns exemplos para explicar isso. Quando lá no Antigo Testamento, Abraão recebe a promessa de Deus de que ele teria uma grande descendência, Abraão já era um homem velho e a sua mulher Sara também era idosa e, portanto, estéril. Então, de onde partiria essa grande descendência? Não importa. O que importa é que isso era uma promessa divina. O pensamento humano era muito pequeno para compreender isso. Sara, não entendendo, quis resolver isso por conta própria e ofereceu a Abrão a sua criada Agar, para que Abraão tivesse filho com ela e assim tivesse sua grande descendência. Mas o pensamento divino era outro. A descendência de Abraão seria vinda de Sara e não de Agar. Então, quando Abraão recebe a visita dos 3 anjos, um deles diz a Abraão: daqui a 1 ano voltarei a você e sua mulher Sara terá tido um filho. Ela duvida, dá uma risada, dizendo, velha como estou, ainda conhecerei o amor. E daí a 1 ano, realmente, Sara tinha dado à luz a Isaac. Por isso o nome Isaac significa aquele que sorri, porque Sara sorriu quando ouviu essa notícia. E assim, o pensamento humano sempre se desloca do pensamento divino. Nós vemos lá Jesus que não é entendido pelos homens. O pensamento humano vai para um lado, o pensamento divino vai para outro lado. Aqueles homens muitas vezes quiseram fazer Jesus como um rei. O que é o rei? Aquele que tem a coroa na cabeça, o cetro na mão, que é
né, venerado por muitos súditos, que tem uma guarda à sua disposição, que promove conquistas, que faz escravos. Isso é o rei. Mas Jesus, em seu reinado, que é um reinado messiânico, ele tem um reinado totalmente diferente. Jesus é aquele rei que vai ao encontro daqueles que necessitam dele. Jesus é aquele rei que vai ao encontro dos mais desfavorecidos, dos doentes, dos indigentes, dos aflitos. É aquele que jantava com os pecadores. É aquele que procurava os mais aflitos, os mais desolados, os mais afastados da sociedade, os mais discriminados. Então isso é o messianismo, é esse o conceito de rei no pensamento divino, totalmente diferente do pensamento humano. Então, trazendo esse tema para a justiça, o que podemos dizer sobre isso? Podemos dizer o seguinte, que o pensamento de justiça também é totalmente diferente na cabeça divina e na cabeça humana. E nós vamos ilustrar isso com aquela palavra dos vinhateiros da última hora. O que ocorre naquela passagem? Ocorre que um homem saiu para procurar operários para sua vinha. E ele então, logo de manhã cedo, de manhã bem cedo, acha alguns homens e os manda trabalhar na sua vinha. Depois ele sai de novo às 9 da manhã e arrecada lá mais alguns homens para trabalhar para a sua vinha. Ele sai novamente ao meio-dia, às 3 da tarde e, enfim, sai pela última vez às 5 da tarde. A parábola se chama Os Vinhateiros da 1ª hora. Por quê? Porque 5 da tarde era a 1ª hora do dia. Os hebreus, eles passavam a contar o dia a partir de 6 horas da manhã. Então, 7 horas da manhã era a primeira hora do dia, 8 horas da manhã era a segunda hora do dia, 9 horas da manhã a terceira hora do dia, e assim sucessivamente. Então, 5 horas da tarde era a 1ª hora. Então, os vinhateiros da 1ª hora, eles trabalharam apenas 1 hora. Por quê? Porque às 6 da tarde terminava o dia era de 6 da manhã até 6 da tarde. Então, 6 da tarde terminando o dia, todos iam para suas casas, terminavam o trabalho e chegaram a hora do pagamento. Antes de ir embora, iam receber o pagamento. E o patrão, então, disse a um dos seus servos, vai lá chamar os empregados e acerte com eles. Comece lá por aqueles que chegaram às 5 horas da tarde. Deu para eles uma moeda de prata. E quando chegou a hora de acertar com aqueles que chegaram na primeira hora do dia, eles também receberam uma moeda de prata. E começaram a murmurar, então, contra aquele patrão, porque estavam se achando injustiçados. E aí é que está a questão, não é? Estavam achando injustiçados. Jesus conta essa parábola não para falar de justiça humana, mas da justiça divina. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que a justiça divina, ela não está relacionada a tempo. Ela não está relacionada ao momento em que você
ouviu e se voltou para o reino de Deus, em que você se abriu para Deus. A justiça divina está relacionada à sinceridade do coração. Então Deus olha o coração sincero. É isso que Deus olha. Deus olha o desejo aberto e sincero das pessoas de se entregar a Ele, de servi-lo de todo o coração, com toda a vontade, com todas as forças. É isso que Deus olha nas pessoas. Não importa, portanto, se o indivíduo dedicou toda a sua vida a Deus, até os 100 anos de idade, quando ele morreu, e o outro só foi dedicar-se a Deus no último segundo da sua vida. Então não existe esse medidor. Mas aí Deus não está sendo justo? É claro que está. Ele está sendo totalmente justo porque Ele está acolhendo um coração que se entregou a Ele de forma absoluta. Então, o tempo de Deus não é o tempo cronológico. O tempo de Deus é o tempo da graça. É o tempo kairótico, do grego kairos, o tempo da graça. Esse é que é o tempo de Deus. A justiça divina, então, ela caminha juntamente com a graça e não com o tempo. É claro que a nossa atitude está relacionada ao tempo. Porém, um segundo, um milésimo de segundo, um tempo bem menor que esse, é um tempo significativo para Deus. E é isso o que importa. A ação de Deus, ela não é barrada pelos nossos medidores, pelos nossos cronômetros, pelos nossos relógios. Então a justiça divina é uma justiça fabulosa, é uma justiça que não deixa escapar nada, é uma justiça que valoriza toda ação humana, toda ação criatural em todas as suas dimensões. E por isso nós podemos nos sentir totalmente confortados e totalmente amparados pela justiça divina, porque é exatamente nos braços da justiça divina que nós seremos totalmente amparados e já somos a todo momento. Muito obrigado pela sua companhia aqui hoje, na Escola de Aprofundamento Doutrinal da Comunidade Raízes de Espiritualidade Católica. Espero você na próxima semana para continuarmos aprofundando a realidade de Deus. Que Deus abençoe a todos nós.